Oi, eu sou o Rafa e bem-vindo ao Atrás das Câmeras. Até onde você iria para satisfazer o seu maior desejo? O que ou quem você sacrificaria para dar vazão a um anseio tão grande que passa a mover a sua vida? O Diabo de Cada Dia chega à Netflix com um elenco de peso e uma história densa que propõe uma reflexão sobre os desejos que podem dominar nossas vidas e até mesmo nos destruir quando perseguidos de forma desmedida. Baseado num romance de mesmo nome, escrito por Donald Ray Pollock, que também é o narrador da história do longa, a obra conta a história de diversas pessoas que vivem numa pequena comunidade rural no estado de Ohio, entre as décadas de 1940 e 50, e cujas vidas são marcadas pela violência, fé e pelo isolamento a que são submetidas. Um filme que traz atuações excelentes, além de uma direção e roteiro que conseguem nos impactar pela forma como transmitem a tragédia presente naquela pequena comunidade americana de uma forma poderosa e ao mesmo tempo chocante e implacável. Mas além de todos estes elementos, o que mais me marcou no filme dirigido e escrito por Antônio Campos foi como ele usa os seus vilões para abordar os temas da sua obra. O Diabo de Cada Dia busca fazer uma reflexão sobre a busca cega por satisfazermos nossos desejos e como isso pode nos destruir, sobretudo por nos colocar à mercê de pessoas que vão utilizar de nossos anseios para satisfazerem suas próprias ambições. Vilões que são cuidadosamente incluídos nos 3 núcleos de personagens do longa e que são utilizados não só para dar andamento à história, mas para que possam servir como exemplos poderosos sobre como podemos ser enganados por nossas próprias convicções e cobiças. A fé e a religião são as maiores forças motrizes do filme, por serem a base de construção e de conflito de muitos personagens, sendo usadas para propor uma reflexão sobre a busca cega pelo divino e a salvação das nossas almas. É aí que entra o Reverendo Preston, vivido de forma intensa por Robert Pattinson. Recém-chegado à cidade para tomar conta da congregação que era do tio, o jovem pastor rapidamente estabelece um papel de liderança naquela comunidade, ao identificar naquele meio os elos mais fracos e aqueles de quem ele pode se aproveitar. Isto porque, assim como os outros vilões do filme, o reverendo é tratado como um predador, não só pelo modo como se impõe sobre aqueles ao seu redor, mas também como espreita suas vítimas, as observando de longe e afastado até mesmo dos olhos do espectador. Estabelecido desde o primeiro momento como uma pessoa deplorável, ele nem mesmo se preocupa em esconder sua vilania daqueles ao seu redor, como na cena em que humilha a avó de Arvin em sua primeira cena no longa. Uma ação que mostra a confiança de um homem que não tem medo de mostrar seu pior lado para as pessoas, pois sabe que elas continuarão a procurá-lo, por ser o caminho pelo qual elas buscam a salvação de suas almas. Os únicos momentos em que ele se permite ser atencioso ou bondoso são os momentos em que quer algo de alguém, e mesmo assim, até mesmo estas ações são claramente um fingimento e piada para ele. Preston identifica o isolamento daquela sociedade como um ponto a usar a seu favor, e até mesmo se apresenta como alguém solitário, um recém-chegado que agradece o apoio e carinho da congregação, sentimento que ele usa, por exemplo, para se aproximar da jovem Lenora. Porém, nós sabemos desde o primeiro momento do embuste do vilão, e não só pelas suas ações, mas também pelo seu visual. Enquanto as roupas de Lenora e Arvin trazem sempre tons carregados de azul, mostrando o isolamento e a solidão daqueles personagens, as roupas do pastor trazem um tom azulado muito mais claro, uma forma visual do filme nos mostrar que, na verdade, aquele homem apenas tenta parecer um solitário. Isto porque o vilão não busca a companhia daqueles ao seu redor.
Ao contrário de Lenora, que anseia pelo carinho, mas é isolada e ridicularizada pelos jovens da sua idade por conta da sua devoção religiosa, o pastor usa propositalmente a própria religião para se isolar dos demais, usando a boa-fé daquelas pessoas para se colocar como alguém acima delas, como alguém que deve ser alvo da devoção daqueles a quem vê apenas como peças descartáveis para seus próprios desejos e vaidades. Mas a religião não é a única análise social tratada pelo filme, que também mostra o lado destrutivo da nossa busca cega por satisfazer nossos desejos carnais. Reflexão que é colocada no filme através do serial killer Carl, interpretado por Jason Clarke. O assassino também é tratado como um predador no longa, pelo modo como atrai suas vítimas com o que ele mesmo chama de isca e também por escolher cuidadosamente suas presas. Mas o lado mais interessante deste personagem, e que também é utilizado por outros vilões do filme, é a forma como ele nem mesmo se preocupa em parecer alguém agradável. Claro, no início ele puxa papo com as vítimas, sendo educado e até interessado pela vida delas. Porém, é interessante reparar que ele nem mesmo se preocupa em parecer alguém apresentável, pois sabe que tudo o que precisa para colocar seu plano nefasto em ação é o incentivo certo. Carl usa a namorada Sandy para atrair os jovens para o seu abatedouro, e não é à toa que o forro do seu carro é revestido de um tom vermelho, para mostrar ao espectador não só que os jovens a quem dá carona entraram numa armadilha mortal, mas também para retratar que aquele veículo já foi alvo de outras violências no passado. Ao entender que a garota pode facilmente ganhar atenção e seduzir suas vítimas, ele deixa que a namorada tenha a maior parte das interações com os jovens que pretende matar, e com o tempo passa a nem mesmo se importar com a própria aparência. Se no início da projeção suas roupas já eram largas e pouco apresentáveis, conforme os anos passam e sua confiança aumenta, ele passa a ficar cada vez mais desleixado, dando ainda menos atenção ao cabelo, à barba e às suas roupas. Isso porque ele entende que tudo o que precisa é usar a atração e o desejo de suas vítimas contra elas. Ao utilizar Sandy como um exemplo vital dos seus planos, a namorada passa a ser tratada apenas como uma peça, algo que precisa ser controlado e pode ser dividido com os outros, desde que cumpra sua função. E a prova disso é que o serial killer nunca realmente demonstra afeição pela garota, alguém que nem mesmo merece sua confiança e que tenta manter ao seu lado apenas para que possa continuar atraindo mais vítimas. Uma tática completamente diferente do terceiro vilão do longa, vivido por Sebastian Shaw, e que é utilizado no filme para abordar a busca pelo poder. Disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para continuar como xerife do condado e usufruindo do status e poder que vem com o posto, o xerife Lee é em alguns aspectos o antagonista mais perigoso do longa, pois ao contrário dos outros vilões de O Diabo de Cada Dia, o agente da lei não depende de ninguém para continuar a exercer o poder que tem. Enquanto o reverendo Preston precisa da adoração dos seus fiéis e Carl necessita de Sandy para conquistar suas vítimas, Lee pode exercer seu poder da forma direta, e assim todos à sua volta se tornam figuras descartáveis em sua busca para continuar no cargo que ocupa. Desejo que suplanta o amor que tem pela própria irmã e, claro, sua moralidade. É por isso que, assim como os outros antagonistas do longa, ele não se preocupa em esconder que é uma pessoa corrupta, pois sabe que todos que convivem intimamente com ele sabem do seu desvio de caráter. O que ele esconde é o fato de ser uma pessoa perigosa, uma mentira que ele oculta tão bem que foge até os olhos do próprio espectador, pelo modo como ele se mostra uma figura facilmente dominada física e psicologicamente, o que lhe confere uma imagem de uma pessoa ambiciosa, mas um tanto patética. Uma mentira que ele cultiva exatamente para baixar a guarda daqueles que podem ameaçá-lo. E quando percebe que alguém pode se colocar no seu caminho de alguma forma,
ele não se roga a mostrar quem é, surpreendendo não só o espectador, mas também as suas vítimas pela forma ágil e impiedosa que usa para se livrar do problema. O Diabo de Cada Dia usa seus vilões não só como uma contraposição aos seus protagonistas, mas também como uma forma de refletirmos sobre como nossas buscas cegas pela salvação, sexo e poder podem nos destruir por completo. E não é à toa que até mesmo o destino desses 3 antagonistas estejam relacionados à jornada impiedosa que se impõe para satisfazer os próprios desejos. Um filme que, mesmo se passando há mais de 60 anos, traz uma temática que fala diretamente com o tempo em que vivemos. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E aproveita para deixar nos comentários o que você achou de O Diabo de Cada Dia. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.